Meus irmãos, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Salvacionista, Lições para a Educação Cristã, quando o infinito se finitiza, o divino se humaniza. Hoje vamos então estudar o capítulo de número 4, cujo título é Aquele que se tornou finito esvaziou-se. O texto bíblico para a nossa reflexão e estudo de hoje é o texto de Filipenses, no capítulo 2, versículos dos 5 até 11, que diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O objetivo da lição de hoje é refletir a respeito do esvaziamento da divindade ao tornar-se finita. O versículo da semana é Filipenses 2, 6 e 7. Na versão do autor, ele, embora sendo Deus, não ficou agarrado a isso. Pelo contrário, abriu mão de tudo e se tornou igual aos seres humanos, e viveu a vida comum de um ser humano. Introdução. A carta aos Filipenses é bem curta. Contém apenas 4 capítulos. Um leitor mediano poderá, sem esforço, lê-la em 20 minutos. No entanto, como um todo, ela é um hino de exaltação ao Cristo. Consequentemente, sua linguagem é poética, emotiva e cheia de sentimentos profundos, bem diferente da linguagem objetiva, direta e sem ambiguidades do estilo cotidiano da prosa, que tem a sua importância. No entanto, geralmente não é possível expressar com palavras aquilo que é complexo e profundo. Talvez por isso, Paulo, sem perder certa objetividade, recorra à doxologia poética para expressar seu louvor a Cristo, aquele que se tornou igual a nós, humanos. Ampliando a visão. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo quando se encontrava encarcerado em uma das muitas prisões de Roma. Nela, a expressão "alegrem-se no Senhor" é a que mais se destaca. Tal ênfase deve ser vista no contexto da prisão do próprio Paulo, da notícia da enfermidade de Epafrodito e da perseguição sobre a qual eles estão sendo submetidos. Filipenses 1:29. Nesta carta, Paulo igualmente enfatiza a gratidão, a oração e o permanecerem firmes. Filipenses 4:1. A ideia do apóstolo, que não é fácil, é que as circunstâncias não devem ditar o nosso comportamento, as nossas reações. Para ele, se somos cristãos,
devemos deixar que Cristo, através do seu exemplo, oriente nossas vidas. Daí seu apelo à humildade, para que ninguém se considere mais do que realmente é. Filipenses 2:2. E a unidade. Olhando o contexto para entender o texto. Filipos foi uma importante cidade do Império Romano. Geograficamente ficava situada entre o Oriente e o Ocidente, servindo como portão de entrada tanto para a Europa como para a Ásia. A cidade era também um centro político religioso, adoração ao imperador, comercial. Seu solo rico em prata e ouro atraía pessoas de diferentes partes do mundo. Era uma cidade multicultural, multirracial, multirreligiosa e um local para onde afluíam soldados que haviam cumprido seu serviço ativo. A igreja que ali se reunia tinha os seguintes problemas: arrogância, sentimento de superioridade, egoísmo, capítulo 2, versos 3 e 5, reclamação, capítulo 2, versos 14, e disputas, capítulo 4, verso 2. O que diz a Bíblia? É nesse contexto de rixas internas da comunidade que Paulo elabora sua teologia da kenosis, do esvaziamento de Cristo. Ele que era eterno, infinito, que sabia e podia todas as coisas, não ficou apegado a isso. Antes, renunciou a essa singularidade. A si mesmo se esvaziou, abrindo mão de tudo e, em tudo, tornando-se igual aos seres humanos. Filipenses 2, 6 a 7. Frágil, vulnerável. Como humano, viveu e com os humanos interagiu. Não somente isso, teve entre nós uma existência kenótica, de esvaziamento, pois viveu como pobre, entre os pobres, promovendo e empoderando os pobres. A partir desse esvaziamento, foi ele, Deus disfarçado de homem, ou homem disfarçado de Deus? Pergunta o reverendo Elben César, sendo que ele mesmo respondeu: nenhuma coisa, nem outra. O Senhor não é apenas divino, nem apenas humano. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Ele não deixa de ser divino para ser humano quando toma forma humana. Tampouco deixa de ser humano para ser divino quando ressuscita dentre os mortos e volta para o Pai. Ele arrematou. Ele é Deus conosco. Por isso mesmo, com ele podemos aprender que a arrogância e o egoísmo não devem ter lugar na comunidade cristã, que todos somos chamados a seguir o seu modelo, abrindo mão voluntariamente dos nossos direitos, para que a vida floresça, onde de outra maneira isso não aconteceria. Com ele aprendemos a viver para os demais e fazer o que tem de ser feito com humildade e a pensar de nós mesmos com prudência e comedimento. Conclusão. A kenosis, o esvaziamento de Cristo, tem implicações para o nosso viver diário. Por essa razão, somos chamados a aprender a pensar teologicamente. Começamos a fazer isso ao refletirmos sobre o significado do eterno deseternizar-se, do infinito finitizar-se, do divino humanizar-se, do perfeito vir a conviver com gente imperfeita, do santo misturar-se com pecadores, quando percebemos que nós também somos chamados a descermos dos nossos pedestais e abrirmos mãos dos nossos sentimentos de superioridade, a quebrarmos as barreiras geográficas, psicológicas e sociais
para irmos em direção ao outro, para discutir. O esvaziamento de Cristo trouxe-o à Terra para tornar-se humano e viver a humanidade na sua plenitude. Há algo que você poderia abrir mão para que a sua comunidade de fé ou para que a humanidade pudesse alcançar o que de outra maneira seria impossível?